Sabe aquela pessoa cautelosa? É. Aquela pessoa que pensa duas vezes antes de falar alguma coisa, mede as palavras, controla as reações, sabe? É você. Hoje, essa pessoa será você. Mas não porque você é tímido, mas porque você tem medo de ser aceito, medo de ser deixado de lado, medo de ouvir um não, medo de não ser suficiente. E é aí que mora o perigo, porque os seus pensamentos começam a te manipular com frases do tipo: e se ninguém me quiser por perto? E se eu não for aceito em tal grupo? E se ninguém me quer por perto ali? Se isso já passou pelo seu coração, hoje Deus te trouxe até aqui para te lembrar que você é sustentado. Bom dia! Para que a gente comece uma quinta-feira abençoada, eu quero que você declare assim comigo nessa manhã: hoje nada vai roubar a paz do meu dia. Não porque tudo será fácil, mas porque eu decido começar esse dia com Deus. E o tema da mensagem de hoje é: por que você se sente rejeitado se Deus te sustenta? Tem gente que é capaz de mudar o próprio jeito somente para caber no ambiente, somente para fazer parte da panela, para agradar alguém. Ela é capaz de rir de uma coisa que ela nem está achando graça. Mesmo querendo discordar de alguma coisa, ela é capaz de concordar só para fazer parte daquele grupo. Medo de ser rejeitado. O problema é que os fantasmas começam a assombrar a mente dessa pessoa. E ela começa a pensar: nossa, se eu mostrar quem realmente sou, ele pode se afastar. Aquele grupo não vai mais me querer ali. Eu preciso ser melhor para que eu possa permanecer ali. Ela é capaz de deixar de ser quem ela é para ser uma pessoa que não tem nada a ver com ela, somente para ser aceito por alguém ou por um grupo. Se isso está acontecendo com você, essa mensagem pode te ajudar nesse dia. Ter medo de rejeição não é fraqueza, é apenas ferida de experiências passadas. Mas Deus não te criou para viver mendigando aceitação. O medo da rejeição nasce quando você coloca o seu valor na aprovação das pessoas. E quando a aceitação falha, a sua identidade fica balançada. Tem gente que entrou em relacionamentos ruins só para não ficar sozinho. Aceitou migalhas porque não acreditava que merecia mais. Mas Deus nunca te vê como opção. Ele te vê como filho. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Deus fala isso a um povo inseguro. E Ele está falando o mesmo para você, hoje, nesse dia, agora. E o que isso vai mudar na sua vida a partir de agora? Você aprende a descansar no valor que Deus te dá. Quando você sabe que Deus te sustenta, a rejeição perde o poder. Pessoas podem ir, convites podem não vir, mas o seu valor permanece intacto. Pensa numa árvore firme. O vento balança, algumas folhas caem, mas a raiz permanece. Deus é a raiz que te sustenta quando os ventos de rejeição sopram. Eu também já tive medo de não ser aceito. E sabe o que eu aprendi? Quando Deus me sustenta, eu não preciso implorar por lugares nas mesas erradas. E por que a gente não aplica isso em apenas 5 passos para transformar o seu dia e ficar mais dinâmico esse negócio? Vamos lá? O primeiro passo, você já sabe como funciona. Respira fundo e solta devagar. Já no passo 2, eu quero que você coloque a mão no seu peito. E isso vai nos levar ao passo 3. Eu quero que você fale assim com Deus com muita fé. Senhor, me lembra
quem eu sou em ti. E agora a gente vai para o passo 4. Eu quero que você pense numa situação em que você tem buscado essa tal aceitação, o que nos levará ao quinto e último passo. Você vai declarar assim com Deus, com toda a sua força: eu sou sustentado por Deus e não mendigo o meu valor. Viu como é simples? Agora você pode praticar isso no seu cotidiano. Você pode colocar isso em prática. É uma dinâmica que funciona muito. Mas agora, por favor, preste atenção no que eu vou te falar. Se esse medo de rejeição estiver te causando um isolamento profundo ou um sofrimento intenso, procure ajuda profissional imediatamente, porque Deus também pode agir através disso. E agora, é claro, eu não deixaria você sair desse vídeo, colocar os seus pés nas ruas, antes de fazer uma oração comigo. Eu te convido a fechar os seus olhos agora. Essa oração vai proteger o seu dia contra palavras de maldição, pensamentos negativos, inveja. Não deixa que isso te afete. Então feche os seus olhos. Não saia de casa sem fazer essa oração. Diz assim com muita fé: Senhor Jesus, cura as minhas feridas de rejeição. Fortalece a minha identidade. Me sustenta quando o meu coração treme. E você diz amém. Se aproxime de Jesus. Ele nunca te rejeita. Pelo contrário, ele te sustenta. Meu nome é André Guimarães. Eu não sou pastor e nem religioso. Sou apenas um aprendiz, um pai de família, um marido presente, falando daquilo que salvou e edificou a minha casa, a minha família. Se você se identificou com esse vídeo, então eu te conheço, porque eu já vivi isso. Eu fui curado. Deus agiu através de um profissional e eu fui curado, então eu te conheço. E foi por isso que eu criei esse canal, para levar boas mensagens às pessoas que estão passando pelo que eu passei. Eu oro pela vida das minhas filhas e da minha esposa todo santo dia. E eu posso orar pela sua vida também. Se você deseja que eu ore por você, se inscreva nesse canal e coloque aqui nos comentários: preciso de oração por... E aí você coloca a sua dor, que eu vou me esforçar ao máximo aqui para orar por você também. Temos que orar uns pelos outros, pelo vizinho, pelos que nos perseguem. Temos que orar pelas pessoas. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe seu dia. Eu te vejo amanhã às 7 horas. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Isaías capítulo 41, versículo 10. Deus fala isso a corações inseguros. A rejeição fere, mas não define. Em que lugar você busca aceitação? Você é sustentado. Deus segura você.